É preciso inovar, se atualizar, investir em tecnologia e, principalmente, aprender com os erros. Olha que lição, não é? Vamos falar sobre isso no Rumo Certo de hoje, edição especial, quase 1 hora de conversa. E aí, para o programa, nós vamos trazer toda a expertise, o conhecimento, a experiência de um multiprofissional para a gente falar sobre estratégias para se destacar da concorrência. Aqui comigo, Vlamir Belo, sócio da Mais Laser, mas é também professor, consultor, palestrante. Para dizer um pouco só, né, Vlamir? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para, como você bem colocou, dizer como eu errei e aonde eu consegui chegar no rumo certo. Ótimo, isso aí, no rumo certo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, por compartilhar tanto conhecimento aí, sei que você tem um currículo e tanto, a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui nessa quase 1 hora de conversa. E aí, Vlamir, antes da gente entrar no tema, né, essa questão da inovação, se destacar, da concorrência, queria conhecer um pouquinho mais dessa sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na Mais Laser também. Conte pra gente o que é a Mais Laser. Vamos lá. Ok, como você bem colocou, primeiro a gente precisa entender que quem quer empreender não é uma ciência exata, né? O empreendedorismo tem muito do erro e do acerto. É errando que a gente vai, na verdade, buscando aí os caminhos corretos. É lógico que como profissional, eu iniciei lá atrás com um empreendimento na área de moda. Era uma facção, né, que era uma produção para grandes marcas, e ali eu já comecei a aprender que a competitividade do mercado ela é muito grande, né? E se você não tiver realmente um diferencial, você vai cair quase que sendo uma commodity hoje no mercado. O que é o commodity? É algo que é praticamente igual, né? Esse termo origina do agronegócio, né? Então, mas eu tenho lá o arroz, eu tenho a soja, né? Praticamente a produção acaba sendo semelhante, a entrega é semelhante do produto, mas mesmo aí há algumas diferenças. Comecei no ramo da moda e a competição internacional com a chegada da China fez com que eu tivesse que mudar de negócio e mudar, na verdade, a minha atividade. Aí eu fui, isso eu era muito jovem ainda, né? Ainda errando muito, né? Porque eu costumo dizer que todo negócio ele tem um problema de gestão. Seja ele um negócio muito próximo à sua família, né? Por exemplo, nós temos na escola do filho lá tem um problema de gestão, no condomínio que você mora lá tem um problema de gestão, mas vamos voltar aqui para para o meu rumo. Aí eu fui, me especializei em comunicação e marketing, trabalhei dando consultoria nessa área durante muito tempo em grandes agências em São Paulo, e saindo da agência eu fui trabalhar no Sebrae, que é o que me apaixonava, né, que é ajudar as soluções para empresas, e principalmente pequena e microempresa, né, que é um grande número em nosso país, na verdade, né? E como consultor do Sebrae, eu ajudei a desenvolver mais de 5.000 empresas nos quase 15 anos que eu atuei como consultor no Sebrae, e lá eu fui responsável também por um curso chamado Sebrae Mais, Planejamento Estratégico. Então é fundamental hoje que quem vai empreender precise, antes de mais nada, ter um planejamento, que nós chamamos plano de negócio. Essa é a minha especialidade, a avaliação do formato do negócio e saber se aquele negócio é escalável ou não, né?
Então, no Sebrae, eu fui responsável, né? E já adiantando aqui, o que é um planejamento estratégico? São decisões que eu tomo hoje para estar melhor posicionado amanhã. Então, é necessário que se faça uma série de avaliações, né? Um negócio ele tem muitas variáveis, mas traduzindo assim, lá no Sebrae sempre me perguntava assim, o que dá para abrir que dá dinheiro, né? Essa é a pergunta de milhões, na verdade, né? E eu sempre respondia que se eu soubesse, eu abriria para mim, né? Então, e aí o que aconteceu? Terminado o meu ciclo no Sebrae, eu fui convidado a ser um executivo de planejamento dentro de uma das grandes franqueadoras hoje no Brasil, para fazer avaliação de negócios, né? E lá eu tive contato mais ainda com o sistema franchising, que essa é a minha especialidade realmente, né? É você trabalhar em rede, que isso te dá muito mais força do que você ser um negócio independente. Então, lá atrás, quando eu iniciei com um negócio muito jovem, eu tinha um negócio independente, ou seja, você é sozinho para enfrentar a concorrência e você tem que aprender com seus erros e acertos, mesmo você tendo uma formação, né? Eu fiz MBA em gestão de negócios, eu dei aula em faculdades, no curso de administração, em planejamento, e eu tinha uma disciplina que se chamava Criação e Desenvolvimento de Negócios. Então, criar negócios e desenvolver negócios sempre teve na minha veia, na verdade, né? E aí, como eu tinha ajudado muita gente dentro dessa franqueadora, né? Eu fiz avaliação de vários negócios no setor de odontologia, no curso de línguas, e tive contato com um negócio em depilação a laser, que na época, por volta de 2015, ele era ainda entrante no Brasil, né? Era praticamente novo ainda. E ainda o é, e a gente pode discutir isso, né? Durante o nosso bate-papo aqui, né? E ali eu tinha visto um formato de negócio que não tinha estoque, de simples gestão e com a maior margem de lucro líquida do sistema franchise. Aquilo me chamou a atenção. Eu fiz todo o estudo para essa marca que iniciou aqui no Brasil, todo o plano de negócio, porque, na verdade, o criador desse negócio hoje, ele é um médico, ele não tem a expertise em tornar rede, em tornar franquia. Ele tinha vislumbrado esse negócio aqui no Brasil, se deu muito bem, eu fiz todo o plano de negócio. Pelo trabalho que eu fiz, eu fui convidado a ser head de uma marca que nós lançamos também em depilação a laser. Então, naquela época, a gente já vislumbrando o tamanho do mercado, a gente tentou uma estratégia que para o mercado na fase de introdução, ainda nem sequer em crescimento, é quase impossível que não deixar espaço para concorrente. Isso funciona em mercados maduros, né? A gente pode discutir muito bem isso daqui. Mas ainda naquela época e hoje ainda há muito espaço para as empresas, né? Tanto é que a gente tem visto surgir muita marca aí em depilação a laser, né? Mas eu fui convidado a ser head dessa operação, uma nova marca. Então nós criamos duas marcas para dominar o mercado. Um atendia um público mais de shopping e o outro atendia um público de rua, né? E esse de público de rua, eu era o head da operação e conduzia, fazia a gestão toda dessa marca. E aí nós tivemos um fundo internacional. Essa operação chamou a atenção do fundo internacional e os grandes executivos, o board, né, da empresa,
resolveu injetar mais dinheiro, vender sua participação, e essa marca que eu era head, né, começou a virar tudo a mesma marca, porque eles não entendiam muito bem, eles achavam que era concorrente, não entenderam a estratégia que era oferecer o mesmo serviço para diferentes tipos de público e não dar espaço para a concorrência, né? Enfim, com a entrada desse grupo estrangeiro, eles colocaram executivos aqui no Brasil, né, para fazer a gestão do negócio. A marca que eu era head acabou virando tudo a mesma marca e eu acabei me desligando dessa empresa. E aí eu tinha toda a operação desse negócio na minha mão. E aí caiu a ficha para mim que durante tanto tempo eu ajudei tantas empresas a se desenvolver, porque eu não faria para mim isso, já que eu tinha visto um modelo de negócio que é replicável, de simples gestão, ou seja, não tem estoque, eu não compro nada de ninguém para vender para alguém, e que no mercado praticamente ainda virgem naquela época, que era na fase de introdução ainda, e tem muito para crescer. Para vocês terem uma ideia, né, para falar, assim nasceu a Mais Laser, né? Eu criei a marca, registrei a marca, abri a primeira clínica da Mais Laser, né? E fui atrás de diferenciais, que é muito importante. A minha experiência na outra marca, os erros e acertos da outra marca me fez desenvolver, fazer melhorias no meu negócio hoje, que é, assim, quando a gente fala em inovação, podemos discutir bastante isso aqui, logo vem à cabeça a tecnologia. A tecnologia realmente ela traz inovação, né? Mas ao mesmo tempo que o ciclo de vida de um equipamento ou de um produto em tecnologia ele é muito mais rápido que qualquer outra melhoria que eu venha fazer, que eu fiz realmente no meu negócio hoje, que é sobre o serviço que a gente oferece também, né? Aí você é um fundador, então, mas hoje você tem uma sociedade, né? Tem outros profissionais com você no mercado. Eu tenho uma sociedade que primeiro, a nossa estratégia na outra franqueadora, que é uma das maiores no mercado hoje, foi sempre ter uma personalidade junto conosco, né? Então, eu tinha lá, né, um sócio que criou a Microlins no Brasil, que ao mesmo tempo que eu saí da operação dessa marca de depilação a laser, ele acabou saindo dessa franqueadora, foi ter o seu caminho próprio como franqueador, e naquela época ele me chamou para eu fazer o mesmo trabalho que eu fazia nessa franqueadora, que era avaliação de marcas, né, de empresários que nos procuram e querem saber se aquele negócio pode ser escalável ou não, ou pode ser uma rede de franquias, né? E essa é a minha expertise. Plano de negócio, avaliar se aquele negócio é escalável ou não. Então ele me chamou para fazer esse tipo de função que eu já fazia. Eu falei para ele, o nome dele é Sidney, né, Calais. E aí eu disse para ele assim, Sidney, não vai dar porque eu já estou com uma operação na mão, um imóvel alugado na região dos Jardins, em São Paulo, e vou tocar o meu negócio, chega de ajudar os outros, agora eu, né, vou me ajudar e vou realmente, né, já tinha algumas experiências negativas, já tinha experiência, né, como executivo de operação dessa grande marca hoje, e criar Mais Laser. Aí ele tinha já o Instituto Ana Hickman com ele, né? E como a gente sempre teve como estratégia trazer grandes personalidades, nós convidamos a Ana Hickman para ser nossa sócia. E a Ana, antes de mais nada, ela não é
somente uma apresentadora ou uma modelo internacional. Ela realmente é empreendedora. Ela teve muitos negócios na área da moda e ela teve todo o cuidado de ser a minha cliente antes de mais nada, né? Testar realmente o produto e o serviço, né? Em depilação a laser, que é inovadora. É necessário dizer que a depilação a laser é definitiva e ela está encaminhando ainda no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje, naquela época, somente 5% da população tinha acesso à depilação a laser. A gente conseguiu, né, fazer que esse serviço tivesse mais acesso para mais brasileiros, e hoje nós temos em torno de 10% da população. Olha quanto há para crescer ainda nesse mercado. Não, ótimo, entendido. Não, essa sua trajetória é fantástica para a gente entender e se inspirar também, né? Nós vamos precisar fazer um intervalo rapidinho, Vlamir, mas aí no próximo bloco quero seguir nessa sequência de estratégias trazendo para a inovação, que não é só tecnologia como um todo, né? Tem outras estratégias. É claro que eu imagino na Mais Laser o fato de ter como sócio uma personalidade como a Ana Hickman ajuda aí muito, né? E pelo conhecimento, enfim, pela expertise dela enquanto empreendedora também. Mas queria a gente, quase que eu diria, democratizar para outros negócios também estratégias de negócios em mercados tão competitivos, estratégias de inovação. Porque o mercado, como você diz, ainda tem um grande potencial de exploração no Brasil, né? de depilação e de estética, mas ainda assim é preciso estratégias para que seja assertivo, né? Começando com um plano de negócio e com estratégias de perenidade desse negócio. Trazer isso até para a ideia de outros empreendedores, né? Independente do modelo também, de franquia ou não, modelo físico ou online, serviço ou produto, todos esses conhecimentos seus, né? Desde a moda, desde consultoria no Sebrae e muito mais pelas experiências depois, aí com esses dois segmentos que você trouxe da estética, para a gente também ampliar, porque eles acabam, de certa forma, também sendo possíveis, né, e viáveis para outros negócios, não é, Vlamir? Vamos fazer um intervalinho, trazer tudo isso, é muita coisa, né? Mas eu acho que justamente por isso a gente vai pontuar algumas questões bem importantes aí e que muitos empreendedores, micro e pequenos, você vai matar saudade aí do tempo do Sebrae, muitos empreendedores, micro e pequenos, podem aproveitar de todo esse conhecimento seu aqui, de todas as suas dicas também, da sua experiência, para quem sabe implantar nos seus negócios. Rumo Certo, faz um intervalo rapidinho, seguimos nessa conversa já, tá bem? Combinado com você, Vlamir? E combinado com você aí de casa, você da sua empresa, voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje, quase 1 hora. Nós seguimos agora para o segundo bloco. Hoje a gente está falando sobre inovação, estratégias aí para os seus negócios, para se destacar da concorrência. E aí, para essa conversa comigo, está um especialista no assunto, eu diria. Ele tem uma expertise, muito conhecimento, muita experiência, por conta da trajetória de vida que teve e do trabalho que desenvolve hoje. Seguimos a conversa? Volto a apresentar Vlamir Belo, sócio da Mais Laser, mas também professor, palestrante, instrutor, consultor, né, diria, né, Vlamir, pela sua experiência no Sebrae. Bom, primeiro bloco você fez uma explanação, contou toda a sua trajetória, falou de mercado aí, do mercado da beleza, da estética, né, que você hoje está tão à frente na Mais Laser, né, que é uma franquia de estética, de depilação a laser aqui no Brasil, certo? Que tem aí entre você na sociedade e outros profissionais, como a apresentadora e modelo Ana Hickman também. Mas aí era isso que falava para você na virada de bloco, né? Vocês têm, é claro, um grande potencial de marketing, eu diria até, pela figura da Ana Hickman, né? Mas de todas as estratégias que você defende, que você viveu, experienciou e que hoje aplica, muitas delas podem ser aplicadas, ou quase todas, eu diria até, em muitos outros negócios também, né?
Mas vamos lá, Vlamir, como é que a gente traz essa inovação quando a gente fala de se destacar da concorrência? Pegando como exemplo o seu segmento hoje, que é o segmento da estética, que é um mercado amplo, como você falou, ainda de um potencial grande de exploração, mas ao mesmo tempo tem muitas empresas fortes também no mercado, né? Onde é que está o diferencial? O diferencial está na formação do empreendedor, né? Primeiro, ele precisa realmente se especializar no negócio, estudar o negócio, que foi o que realmente eu fiz, né? Para entender onde é que você possa ser diferente. Mas a inovação, ela não é somente em criar algo novo. Pode ser melhorias no seu negócio, né? Ou até mesmo, né, você criar valor para o negócio. Quando você faz a inovação, é necessário que o seu público, o mercado, enxergue que há valor naquele negócio. E o mercado de beleza, ele tem muito disso, né? O mercado de beleza, de estética, vamos partir desse ponto inicial para depois abranger os outros negócios, né? Ele é muito feito em cima do serviço, ou seja, ele não é um produto. Produto eu olho, eu vejo, eu gosto. Uma camisa eu vejo a cor, o modelo dela, me encanto, vou lá, compro, né? Muitas vezes até o preço, que o brasileiro erra muito, né? Achando que estratégia de preço é a única estratégia que existe no mercado, né? E aí ele não cria valor. O exemplo muito simples que eu dou é do salão de beleza, né? Quando você não está contente, quando a mulher principalmente não está contente com o profissional que corta o seu cabelo ou que tinge o seu cabelo, ela não sai na rua e vai entrar no primeiro salão de beleza e vai tentar fazer, né, novamente um novo corte, né, ou uma nova coloração. Ela faz o quê? Ela vai atrás de indicações, na verdade, né? Então, o mercado de estética e beleza é necessário que se entenda exatamente essa necessidade. E eu costumo dizer o seguinte, né? O seu cliente tem todas as respostas. Então, você precisa conversar muito com o seu cliente, ouvir a dor do cliente, por que ele está buscando o seu negócio, e em cima disso entregar para ele. Então, nada mais é inovação que entendendo e atendendo o cliente e em cima do seu negócio criar melhorias para estar melhor posicionado amanhã. Vamos lá, pegar meu exemplo para depois passar para outros segmentos aí, né? No meu segmento, infelizmente, ainda não existe uma tecnologia que identifica o ciclo de vida do pelo. Então, o que eu quero dizer com isso eu estudei bastante o meu negócio para entender que a depilação definitiva, ela é feita, depende do ciclo de vida do pelo do meu cliente. Então, os pelos, né, que existem no corpo, eles têm 3 fases, uma fase que ela está na raiz, não vou falar nome técnico muito aqui, né? Uma fase que ele se desprende e outra fase que ele cai. Então, pelo é que nem cabelo, ele cai e nasce, por isso que depilação a cera, você arrancar com pinça, qualquer outro método de depilação, ele não funciona, os pelos voltam. É necessário para ser definitiva que eu identifique, eu pegue o pelo na fase que ela está na raiz, eu cauterizo a raiz, que é feito através de laser hoje, né? E pela cor do pelo, que é chamado de melanina, a melanina conduz o laser hoje até a raiz daquele pelo, cauteriza, ele não nasce mais. Com isso eu quero dizer o seguinte, o meu segmento todo, a gente consegue identificar que, por exemplo, no meu braço aqui, os meus pelos, eu tenho de 10 a 15% nessa fase. E eles vão, com o ciclo de vida do pelo, eles vão de 30 a 45 dias ou 60, dependendo da área, né?
Então, assim, no braço, áreas pequenas é de 21 a 30 dias, na região da perna é de 45 a 60 dias. Eu preciso respeitar esses intervalos, né? Mas traduzindo, eu quero dizer o seguinte: não é uma ciência exata a depilação a laser, então não há como dizer que em 10 sessões, que é o comum no meu segmento, que as empresas oferecem, eu vou eliminar seus pelos definitivamente. Porque isso não é uma ciência exata. Eu não consigo ainda, não tem tecnologia para identificar, mas com a nossa experiência, a gente sabe que entre 8 e 12 sessões eu consigo eliminar pelo para 95% dos clientes que nos procuram. E baseado, né, com isso eu tenho uma avaliação antes do profissional para identificar fototipo. Existem 6 tipos, né, de fototipo no mundo, que vai... Fototipo é a cor da pele, né, que vai desde o mais clarinho até a pele negra, né? E o laser ele vai trabalhando e entregando, né, resultados de acordo com esse fototipo, tipo de pelo. Ele não funciona bem para pelos brancos, que não tem... enfim, não dá para... Né, em estética, eu costumo dizer, tudo é um tratamento e é uma promessa. O cliente só vai... Isso é muito do serviço, né? Quando eu vendo serviço, eu vendo uma promessa. Mas confiando na tecnologia hoje, que é uma tecnologia exclusiva nossa, e reúne as 3 principais comprimentos de onda para atingir a fase da raiz do pelo e cauterizar ele não nascer mais, né? Nós conseguimos reunir essas 3 tecnologias num único equipamento, porque, para vocês terem uma ideia, hoje no mercado a marca A tem um comprimento de onda, a marca B tem outro comprimento de onda, a marca C outro comprimento de onda. A gente conseguiu reunir esses 3 comprimentos de onda num único equipamento e com isso surgiu o tratamento garantido. Porque com 10 sessões, pode ser que antes, se eu tiver sorte no tratamento, eu elimine pelo, mas pode ser que eu precise de mais sessões, 1 ou 2. Então, para não me estender muito nessa... nós criamos... Oi? Não, mas é curioso isso, é curioso, eu estava aqui me perguntando, mas o diferencial pode ser essa questão técnica, no caso de vocês é o diferencial, tem outros diferenciais que fazem vocês se destacarem no mercado, por exemplo, nesse mercado tão competitivo? O primeiro deles é o tratamento garantido, então nós não vendemos pacote, nós vendemos tratamento. Porque, assim, imagine você, hoje o Sebastião, ele quer eliminar pelo da axila, porque, além de tudo, né, o tratamento hoje ele é higiênico, te dá mais liberdade, e para quem tem problema de sudorese também ele acaba resolvendo, né? O mercado trabalha com 10 sessões, mas, Sebastião, eu não sei qual vai ser a sua resposta ao tratamento. Pode ser que antes eu consiga eliminar os pelos, né? Como já observado aqui, eu tive a sorte de pegar os pelos na fase na raiz, ou eu preciso de 11, 12 sessões, né? Então assim, e nós tínhamos muita reclamação na outra marca, que assim, comprei 10 sessões, com 8 resolveu, ou ao contrário, comprei 10 sessões, precisei comprar mais 2 ou 3 porque não resolveu. Então, o que acontecia? O cliente meio que se sentia enganado. Pois é. Não, pois é. Mas porque não explicaram para ele que é um tratamento. Não há como eu já disse, não existe tecnologia para identificar ciclo de vida do pelo e é nossa experiência no mercado que vai dizer. Com isso, nós inovamos com esse serviço. Mas para isso, eu preciso ter uma boa tecnologia. E aí eu comecei lá com uma tecnologia que era comum no mercado, não era exclusiva da Mais Laser, e hoje, como nós crescemos bastante, e essa é a diferença então para o negócio independente, né? Como nós somos uma rede,
eu tenho um fabricante, um fornecedor fabricante que é exclusivo da rede, que fez essa pesquisa e nos deu essa tecnologia hoje que reúne as 3 principais tecnologias do mercado, né? Mas a gente pode migrar aí para os outros mercados, né? Então vamos lá falar de uma coisa simples nos dia a dia de hoje, que veio, né, é inovador não só no Brasil e no mundo, que é o Pix, né? Então nós temos hoje no sistema financeiro, né, o Pix, uma solução muito simples, né, que foi enxergado e implementado no Brasil e hoje começa a ser copiado, né, em outros países. Então, eu costumo dizer o seguinte: estude bem o seu segmento, porque eu quero fazer aqui uma observação que o brasileiro ele não gosta muito de estudar e ir a fundo, e ele gosta muito de ir em moda ou aquilo que está dando certo e o retorno é muito rápido, né? O brasileiro ele quer abrir um negócio hoje e já ter o retorno amanhã, no mês que vem. E não é assim, né, no mercado. Então, você veja, né, eu costumo dizer, comparar muito com... quando você vai ver o que mais abre no país, você tem moda, né, onde o mercado é maduro, como eu já disse, né, e restaurantes, principalmente, né? Então, por quê? Porque o raciocínio do brasileiro é assim: comer, todo mundo tem que comer, se vestir, todo mundo tem que se vestir, então vai ser mais fácil eu atuar naquele negócio. E ele não faz o estudo que é necessário, principalmente o primeiro deles, que é entender o ciclo de vida daquele negócio. Então, todo negócio, ele começa com a fase de introdução, crescimento, maturidade e declínio. Essa é o primeiro estudo que ele deve fazer naquele segmento em que ele quer empreender. Então, assim, restaurante, uma operação complicada, você tem estoque, tem descarte, né? E você tem que fazer outras observações de variáveis econômicas, né? Quando há crise, restaurante, então e mesmo no setor da moda, né? A mulher que comprava uma bolsa todo mês ou sapato todo mês, ela passa a comprar 3 meses, né? O restaurante, se ele comia fora todo dia, ele passa, né, a trazer lanche de casa. Então, todas as avaliações devem ser feitas para que ele possa buscar um caminho e inovar, na verdade. Esses são mercados maduros, onde eu só consigo cliente roubando do concorrente. Mercado maduro é assim. Esse meu mercado da estética, eu entrei porque eu não preciso roubar do concorrente. Eu tenho muito empreendedor que veio na minha rede ficar preocupado. Mas está abrindo, né, novos negócios, né? Como é que vai ser? Porque ele queria ficar sozinho. Não existe negócio sem concorrência. Isso faz parte do jogo e é isso que faz o empresário ir buscar inovação. Por que comprariam de mim e não comprariam do concorrente? Não, então, nessa linha, a gente vai fazer mais um intervalo, mas eu quero saber de você nessa linha sobre que pontos são muito importantes hoje a se considerar num plano de negócios, para além dessas questões pragmáticas, técnicas que você colocou agora, e puxando de novo o fiozinho da meada lá do Mais Laser, onde você falou de investimentos que vocês fizeram em tecnologia, né? E que aí dá um diferencial também, vocês estão oferecendo um serviço de primeira aos seus clientes e tal, mas tem outros elementos para além dessas questões técnicas que hoje em dia eles acabam sendo ativos nas empresas, independente do segmento, do serviço que vai fazer, não é? Tem outros elementos para além dos técnicos, não é? De relacionamento, a tecnologia favorece, enfim, tem outras questões que eu queria explorar com você que são para além do que a gente consegue tocar, talvez, que é mais do que o tátil, é mais do que o serviço. Mas é isso, valores que hoje são importantes, ativos, no relacionamento, o diferencial que você fez referência
da confiança que se estabelece com o consumidor, preço já não é mais o principal motivo, talvez, de uma volta, de uma conquista de um cliente. Enfim, são essas questões que, pelo que nos parece, tem discutido com outros profissionais aqui, têm sido ativos cada vez mais fortes. E aí quero que você me fale sobre isso pela sua experiência também como consultor hoje. Para além de abrir um negócio com um plano de negócio bem estabelecido, que outras questões têm que ser consideradas aí. Mas vamos fazer um intervalo, já falei demais por agora, e a gente fala um pouquinho mais no próximo bloco. Combinado com você? Mais uma vez. Muito bem, e com você de casa também, continue aqui com a gente. Tem mais um bloco ainda de conversa muito interessante, com muito conhecimento do nosso entrevistado de hoje. Rumo Certo volta já já. De volta com o último bloco do Rumo Certo de hoje. Sem perder tempo, a gente segue na conversa. Aqui comigo, com o nosso entrevistado Vlamir Belo, sócio da Mais Laser, também professor, consultor, palestrante. E a gente está falando hoje sobre estratégias para se destacar da concorrência no mercado. Vlamir já deu uma explanação enorme aqui, já lá no primeiro bloco, nos falando do trabalho que desenvolve hoje, né, da trajetória de vida e vida profissional que ele teve. E aí a gente entrou também nas estratégias hoje, ou nas obrigações, talvez necessidades, de se estabelecer planejamento, né? Um plano de negócio, para que os negócios deem certo em qualquer segmento que seja. E aí eu fazia essa provocação na mudança de bloco, né, Vlamir? A gente, para construir um plano de negócio, o que caracteriza hoje um plano de negócio? Que pontos são importantes? Eu diria, para além do financeiro, talvez. Qual é a sua orientação? E aí, puxando lá, matando a saudade do seu trabalho, do seu tempo de consultor do Sebrae, e, é claro, muito da experiência que você tem hoje também. Pois é, matando a saudade, na verdade, é uma atividade do dia a dia, né? Porque a gente tem que... Em gestão, a gente está sempre aprendendo, na verdade, né? Então, é muito bem colocado por você. Vamos começar pelos erros, né, que eu via lá na consultoria, principalmente em pequena e microempresa. O primeiro erro é não ter o plano de negócio. E o segundo é ficar focado somente no plano financeiro, né? E aí eu queria abrir um parênteses para falar sobre estratégia de preço, né? Para diferenciação e inovação que nós estamos falando, né? Então, melhoria é entregar valor para o cliente, não é somente preço. Então, quando você vê, as pesquisas indicam o seguinte: quando você vê por que a empresa perde cliente, o preço está em terceiro lugar. Primeiro é atendimento, né? Segundo, se eu encontrei um produto ou serviço não concorrente que você não tinha, né? Então, eu queria lá fazer um tratamento estético invasivo, injetável, eu não tenho aqui, então eu perco esse cliente aí para o concorrente. E em terceiro lugar é o preço, né? Então esse também é o outro grande erro no mercado brasileiro, achar que se concorre por preço vai se entregar valor, e não é dessa maneira, né? Principalmente em alguns setores, né? E aí, eu não sei se você quer fazer alguma observação, voltando ao plano de negócio. Não, minha observação pegando ainda um gancho aí da questão do preço como o terceiro elemento. Mas esse é um movimento novo, Vlamir? Isso sempre foi assim? Ou tem uma mudança de cenário, de exigência do consumidor que tem colocado o preço? Não há nada de novo, né? Senão as marcas de grande público, de grande valor, né? As Ferrari da vida, né? O Porsche no automóvel e as grandes marcas, né? Para um público que paga por aquilo, eles enxergam, antes de mais nada, valor, né? Então, eu preciso definir exatamente o público que eu quero trabalhar e ter um público que enxergue valor no meu negócio, para que o meu negócio se torne perene. Então, além do serviço, do atendimento que nós falamos, que é fundamental,
e hoje o país deixa muito a desejar nesse sentido, né? Entregar, entender o cliente, ouvir o cliente, entregar um serviço, né, que realmente atenda a expectativa do seu cliente, é necessário que você tenha outras observações, né? Definir seu público-alvo. Né? Nós chamamos lá, hoje em dia, a persona. Quem é o cliente? A persona, o raio-x do seu cliente que você quer atender. Né? Mas voltando ao plano de negócio, eu tenho aqui algumas recomendações. Não se atente só ao financeiro. A margem de lucro líquida ela é importante, né? O capital de giro, antes de mais nada. Então, saiba você, brasileiro, que é necessário que, ao mínimo, nos primeiros 6 meses, você tenha um capital que vá te sustentar, que talvez as vendas não sejam suficientes para que nos primeiros 6 meses, principalmente, que é onde a gente vê muita mortalidade de empresa, né? Ele não está preparado para aquele negócio e nem previu uma verba chamada capital de giro para sustentar a operação independente das vendas naqueles meses iniciantes, né? Então, além disso, ele tem que observar o quê? Como eu já coloquei aqui, o ciclo de vida daquele mercado. É uma fase de introdução, crescimento, maturidade, ou muitas vezes em declínio, né? Nós temos aí muito negócio fechando, muito negócio sazonal também. Não sei se vocês lembram de paleteria, né? Então, era uma coisa de abrir, né? E aí todo mundo foi atrás, abriu um monte de paleteria, vem o inverno, ou seja, não estudou como poderia melhorar o negócio, incrementar talvez um novo serviço, né, que é o que nós estamos fazendo na nossa rede hoje. Além de depilação a laser, nós estamos com 22 novos protocolos dermato-estéticos, desde remoção de tatuagem até remoção de melasmas, manchas, cicatrizes, enfim. Tamanho do mercado, ciclo de vida e tamanho do mercado. Qual é o tamanho desse mercado? Quem é que está consumindo nesse mercado, qual é o perfil desse mercado. E aí existem outras variáveis para serem estudadas que influenciam o negócio. Por exemplo, nós tivemos aí pandemia. Né? Como é que se comportaram restaurantes em pandemia? Muitos negócios fecharam, mas no meu segmento a pandemia foi benéfica entre aspas, né? Porque as pessoas não podiam se locomover, existia o lockdown, assim, onde é que eu vou cortar meu cabelo, onde é que eu vou, a mulher, onde é que eu vou tingir meu cabelo, onde é que eu vou fazer, né? Tanto é que o segmento que mais se recuperou pós-pandemia foi o setor de estética, né? Porque as pessoas enxergaram, principalmente na minha área, assim, quem fez depilação definitiva estava despreocupado naquela época em fazer depilação, né? Ali ele enxergou exatamente isso. Então, esses são ambientes que eu preciso olhar. O ambiente político, a eleição, se ela influencia ou não, uma guerra, né? Rússia e Ucrânia, uma guerra mais recente até Israel, né? No setor de Gaza e o grupo Hamas, né? Tudo isso influi, na verdade, no seu negócio, acaba influindo nos negócios. Pós-pandemia, o ambiente econômico praticamente ficou igual a todo mundo. Inflação alta, crescimento baixo, que é o que nós... Então, toda vez que eu vou investir, eu tenho que ver o ambiente político, econômico, social e o tecnológico. Como é que a tecnologia influi, né? Por exemplo, vou trabalhar com celular. Sebastião, desculpa, você tem um celular aí. Se você comprou ontem, ele já está ultrapassado. Então, eu preciso entender toda essa velocidade do mercado, né, para que eu consiga entender e me diferenciar realmente, né, dentro desse negócio.
E toda vez que eu for investir, o raciocínio é de investimento realmente. Então é assim, se esse dinheiro fosse aplicado no mercado financeiro, quanto ele me renderia hoje? Né? Se eu vou investir no meu negócio, qual vai ser o retorno que eu vou ter? Então, no mercado de segmento estético, nós temos um retorno hoje em torno de 5% ao mês. Né? Nada do que você vê nos dias de hoje no mercado financeiro. É isso que chama a atenção do investidor. Toda vez que eu for investir, eu preciso saber se ele me remunera melhor, né, do que o mercado financeiro, e aí eu entrar naquela operação, ter o conhecimento real daquela operação. Porque vamos pegar, por exemplo, o que a gente tem acompanhado aí, né? O PIB, né? Pós-pandemia, é um crescimento muito baixo, na verdade, 0,1% no último trimestre, né? 3% no ano, que já é um excelente crescimento comparado à Europa, aos Estados Unidos, né? Enfim, que tem subido a sua taxa de juros, o que não é comum, né? Então, todas essas avaliações precisam ser feitas, né? E principalmente estudar também quais são os fatores críticos de sucesso daquele negócio. O fator crítico de sucesso é aquilo que eu disse, aquilo que não pode faltar no seu negócio, né, que vai te deixar em desvantagem. Por exemplo, padaria, pão quente a toda hora. Isso é um fator crítico de sucesso para uma padaria. E aí as padarias, elas foram se inovando, né? Foram agregando serviço, né? A padaria, na verdade, é um mix, né? Ela é indústria, ela fabrica, ela é comércio, ela compra de alguém e vende para alguém, e hoje ela é serviço. Ela incrementou restaurantes, né, lanches, né? E algumas fazem até eventos, né? Reuniões empresariais, servem coffee break. Eu preciso estudar realmente aquele negócio, eu preciso entender aquele negócio e creio, são muitas variáveis para dar certo. Pois é. Mas é possível, Vlamir, isso trazer para os pequenos negócios, pequenos e médios? É bastante complexo esse plano de negócio. Como é que ele, ao mesmo tempo, ele é móvel? Eu devo repensar as estratégias de tempos em tempos? Quase que para a gente concluindo aí, sintetizando toda essa nossa conversa. Claro, grandes corporações, grandes empresas talvez tenham isso de maneira mais quase que orgânica, eu diria, mas para os pequenos negócios. Do Sebrae, né? É um serviço gratuito que ajuda a pequena e microempresa a desenvolver o seu plano de negócio. O principal serviço, a principal preocupação no Sebrae, nesse país, é exatamente diminuir mortalidade acompanhando o planejamento do negócio. Então, você que está pensando em empreender, não tem um investimento como uma grande empresa de grupos internacionais, não tem problema, o plano de negócio é o mesmo. Você vai ter ajuda gratuita, procure uma unidade Sebrae próxima a você, ao seu estado, à sua cidade. Eles vão te ajudar exatamente a desenvolver o plano de negócio e principalmente entender que não é somente o plano financeiro. Você pode fazer um teste também sobre o seu perfil empreendedor, se você é mais arrojado, porque às vezes a pessoa mais criativa, ela tem mais facilidade em fazer inovação e observar o mercado. E outras demoram um pouco mais, né? Então você pode fazer cursos onde pode desenvolver essa capacidade empreendedora, né? Então o plano de negócio é basicamente o plano de voo para um negócio, para um empreendedor e os seus próximos passos. E como você bem colocou, num mercado tão dinâmico nos dias de hoje, ele deve ser revisto a cada 6 meses. Antigamente a gente falava anualmente, a gente precisa ir lá, saber, não é mais assim. A velocidade do mercado hoje é tão intensa que a cada 6 meses
E aquele empresário que está no dia a dia, na verdade, ele tem que estar observando todo dia, né, no que ele pode melhorar o seu negócio. E eu diria, acima de tudo, que um dos pontos principais em redes, e principalmente em negócio independente ou pequenos negócios, são as pessoas. Então, a formação de equipe é fundamental e a qualificação da equipe. Então, você está qualificado e a cultura da sua empresa deve ser replicada para os seus colaboradores, né? Então, assim, o negócio ele evolui tanto, né, que posso trazer um exemplo que era assim, antigamente nós tínhamos o setor de RH, depois o departamento pessoal e hoje eles chamam o quê? Gestão de pessoas, na verdade. Né? Então o negócio evolui tanto, na verdade, porque o negócio é feito de pessoas e as pessoas são falíveis e a gente precisa estar sempre aprendendo para não se estagnar no mercado e quase que terminando eu posso dizer uma coisa que eu digo muito em minhas palestras, que é o seguinte: só existem dois tipos de empresa, as que mudam e as que fecham. Muito bem, fechamos com chave de ouro a conversa, né? Porque não é para fechar mais nada em termos de negócios. A partir daí é para abrir negócios cada vez mais bem preparados, mais embasados, com o seu plano de negócio bem feito. Vlamir, foi uma aula hoje aqui, essa consultoria sua aí. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui. Sucesso cada vez mais nos seus negócios aí, que você não precisaria nem dizer, né? Você tem tudo à mão, pelo conhecimento que você tem. Mas muito obrigado. Volte mais vezes para a gente conversar mais. Muito obrigado e obrigado a quem nos acompanha. Muito bem. Você de casa, você aí da sua empresa que nos acompanha, digo também, como disse o Vlamir, muito obrigado pela sua participação no Rumo Certo aqui hoje com a gente. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.